Bom dia, meus amados. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia, pela alegria de poder ter o Senhor governando nossas vidas e nos dando direção. Hoje chegamos no nosso dia 12 dos nossos 30 dias de jejum e oração e como é bom, né? Poder estar orando, meditando, aprendendo do Senhor a cada dia e que o Senhor continue, né? Falando conosco de uma forma profunda e que a graça dele nos alcance e que, mais do que isso, que a palavra dele nos leve a falar dele, que o Espírito Santo nos incomode e que possamos a cada dia ter a alegria de desejar que a palavra do Senhor se expanda e alcance muitas pessoas em muitos lugares em nome de Jesus. Amém? O texto base de hoje é 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 1, que diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja honrada, como aconteceu entre vocês. Ele começa dizendo, finalmente, irmãos. Paulo se dirige à igreja com carinho e proximidade. Ele fala a família da fé, lembrando que a caminhada cristã é uma caminhada coletiva e não solitária. Então ele está falando com seus irmãos em Cristo, com amigos, com aqueles que caminham junto e estão participantes desse ministério juntos. Ele continua dizendo, orem por nós. Mesmo sendo apóstolo, Paulo reconhece sua dependência da oração. O ministério não avança apenas com estratégia e trabalho, mas com intercessão. Isso nos ensina que ninguém é forte sozinho. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos de intercessão. Todos nós precisamos de uma igreja que caminha e ore junto, e caminhe e nos ajude em oração o tempo todo. Amados, assim como já temos dito, a oração ela tem um poder que muitas vezes não compreendemos o tamanho desse poder. E por isso precisamos buscar a cada dia mais, entender que a oração é algo transformador, sobrenatural, que faz grande diferença no mundo espiritual e transforma totalmente as nossas vidas. Por isso Paulo diz, orem por nós. E ele continua, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. O maior desejo de Paulo não era proteção pessoal, mas que a palavra de Deus avançasse. A oração abre caminhos, remove barreiras espirituais e acelera o agir de Deus. Olha que maravilhosa essa parte do texto. Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Paulo pede oração para que essa palavra que está sendo pregada avance, chegue a muito mais pessoas e muitos corações. E ele continua, e seja honrada. Paulo ora para que a palavra não apenas seja ouvida, mas respeitada, obedecida e valorizada. Onde a palavra é honrada, vidas são transformadas. Será que já oramos assim alguma vez? Para que quando abrimos a nossa boca, ou o nosso irmão abra a boca, que a palavra seja honrada, que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor e desejem estar na presença do Senhor. Ele termina dizendo, como aconteceu entre vocês. A igreja de Tessalônica já tinha experimentado esse mover. Agora Paulo pede oração para que o mesmo aconteça em outros lugares. A oração multiplica o que Deus já fez. Portanto, amados, orem sem cessar. Orem incessantemente para que a palavra do Senhor seja pregada
e alcance milhares e milhares de pessoas. Em nome de Jesus. A palavra jamais volta vazia. Isaías 55:11 diz: assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus abre portas. Olha só outro texto, Paulo falando algo parecido. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo. Mais uma vez pedindo para que Deus abrisse as portas, pedindo oração aos irmãos para que as portas fossem abertas, para que a palavra alcançasse novas pessoas. A palavra ela transforma vidas. Romanos 1:11. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E Deus confirma a sua palavra. Atos 6:7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos. Ou seja, caminhada, o abrir da boca, fazer a vontade de Deus, mas em comunhão com tudo isso, corroborando a oração, a intercessão, sempre fará parte do evangelismo. Sempre uma base, caminhando junto, orando, clamando e abençoando aqueles que estão evangelizando. Que possamos ter essa alegria, esse entendimento e essa importância da oração para que o reino se expanda, para que muitas pessoas venham conhecer a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Vamos para nossas 3 perguntas, para a nossa aplicação pessoal. Número 1. Eu tenho orado para que a palavra de Deus alcance outras pessoas? Porque às vezes oramos por tantas coisas, mas eu tenho orado para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Segundo, desejo ver o reino avançar ou apenas minhas necessidades resolvidas? Essa é uma pergunta que nos diz sobre maturidade. Pensando no reino, já entendi minha posição como cristão. Desejo ver o reino avançar ou apenas minhas necessidades resolvidas? E terceiro, tenho honrado a palavra com minha própria vida? Vou repetir. Tenho honrado a palavra com minha própria vida? A minha vida honra a palavra? O meu testemunho honra a palavra? As palavras que saem da minha boca honram a palavra? Precisamos pensar nisso. Vamos orar? Senhor Deus, hoje eu oro não apenas por mim, mas pela expansão da Tua palavra, para que essa bendita palavra, que o Teu Evangelho avance, alcance corações e transforme vidas. Abre as portas, remove obstáculos e levanta pessoas dispostas a anunciar a Tua verdade. Que a Tua palavra seja honrada, vivida e proclamada em todo lugar. Senhor, usa a minha vida como instrumento do Teu reino. Senhor, que seja o desejo do nosso coração ver essa missão sendo cumprida, vidas sendo tocadas e ministradas e transformadas. Que seja a alegria da nossa vida poder ver uma pessoa se convertendo. Não precisa de milhares muitas vezes, mas se em todo tempo estivermos orando por um, alcançando um, falando para um, e essa pessoa se converter, já é um grande passo, já há uma grande festa no céu.
Portanto, não pare de falar do Evangelho. Não pare de orar por aqueles que estão falando do Evangelho. Ore pelo seu irmão, ore pela igreja, ore pelos discípulos, ore por todos aqueles que caminham para que esse Evangelho seja expandido. Senhor, abençoe, Senhor, a tua igreja. Que a tua igreja, Senhor, ó Pai, alcance muitos lugares. Que nós possamos, ó Pai, ter disposição e alegria para falar da tua palavra, para glorificar o teu nome através de nossas vidas. E que esse Evangelho expanda e alcance muitos e muitas outras pessoas. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã. E glorifico a Ti, porque é um prazer poder fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus amados. Um excelente dia.